Olá, estamos na 7ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. O tema da jornada deste ano é Cultura, Sociedade e Relações de Poder. O tema da nossa conversa é Letramento Multicultural, Perspectivas e Desafios para o Ensino em Sala de Aula. Eu sou Josileide Valença Vajão, professora da Educação Básica da cidade de Canudos, Bahia, Brasil, e também aluna do curso de doutorado Pós-Crítica da UNEB Alagoinhas. Neste momento, iremos discutir a concepção de letramento multicultural, que vai além da decodificação e decifração do código escrito, definido por Kleima, mas na ressignificação de saberes no contexto social, como uma vertente que busca unir interesses teóricos e sociais. Diante disso, surge o movimento multicultural, que se constitui na contemporaneidade e considera o espaço social um mosaico de saberes, vivências, experiências, diálogos, reflexões. Esta pesquisa tem como objetivo a implementação de proposições discursivas para fomentar a prática de letramento multicultural em sala de aula. Mas é importante a gente entender o que significa o multiculturalismo. Ele se constitui hoje como uma perspectiva ainda muito nova, que traz a discussão sobre as diferentes formas de culturas existentes em nossa sociedade. Busca refletir sobre a identidade, a diferença existente em uma sociedade constituída por relações antagônicas de poder, de culturas diferentes, religiosidades e gênero. A inclusão do multiculturalismo no ambiente escolar se faz necessário para que os indivíduos se reconheçam como parte integrante de uma estrutura social de múltiplas culturas, visando uma constituição diferenciada, onde cada um terá a sua visão de mundo, a sua raça, a sua opção sexual e as classes sociais a qual pertence. Com todas essas diferenças serão trabalhadas no ambiente escolar. É importante desenvolver nestes sujeitos a capacidade crítica para refletir sobre sua condição social, bem como compreender as forças que têm por trás dessa condição. Para que isso aconteça, as discussões sobre a multiculturalidade devem permear o ambiente escolar, estar inseridas nas políticas públicas, na elaboração dos currículos escolares, na formação inicial e continuada dos professores. O multiculturalismo é um movimento que visa compreender diferentes identidades e pertencimentos no contexto do capitalismo tardio. Ganha força com os efeitos da globalização e do pós-colonialismo, que ampliam significativamente as discussões sobre as diferentes culturas e as relações entre elas, com uma concepção própria, independente, à crítica do pensamento elitista. Hall é um dos precursores deste estudo. Iniciou mobilizando esse campo, debatendo a questão racial e dedicou-se a compreender o que define a identidade negra e sua diversidade. Um de seus trabalhos mais conhecidos sobre o tema é o livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Neste trabalho, o autor discute diferentes concepções de identidade, o sujeito moderno, o impacto da globalização, dentre outros assuntos. Por isso, é importante vivenciar o multiculturalismo no contexto escolar. E é um grande desafio à prática pedagógica, porque trabalhar com a diversidade cultural é desafiador para os docentes e discentes. E não podemos ignorar as questões plurais de raça, identidade de poder, conhecimento étnico e trabalho existente nas escolas. Kandal aponta o multiculturalismo como uma realidade social, ou seja, a presença de diferentes grupos culturais numa mesma sociedade. Por isso, é importante entender como a cultura faz parte do nosso íntimo. Nós somos criadores, propagadores da cultura, de forma que a manifestamos de diversas maneiras. Paulo Freire traz um conceito de cultura como resultado da atividade humana, do esforço criador e recriador do homem, do seu trabalho por transformar e estabelecer relações de diálogo com outros homens. Bourdieu defende que a cultura é um conteúdo substancial da educação. Uma não pode ser pensada sem a outra.
embasados na ideia de que a cultura é um elemento que nutre todo o processo educacional e que tem um papel de suma importância na formação do indivíduo crítico e socializado, faz necessária a inclusão da cultura no currículo escolar. Por isso, é preciso defender a construção de um currículo multicultural que contribuirá para uma sociedade democrática, rompendo com o radicalismo instituído nas escolas, trabalhar a partir da realidade do ambiente e assim construir saberes, fazeres, diante da sua prática social. Para isso, é importante trabalhar o processo de alfabetização numa perspectiva do letramento, porque é através dele em que a escrita cumprirá a sua função social. Então, precisamos entender o que significa o letramento. O letramento pode ser definido hoje como uma amplitude linguística e social do indivíduo. Kleiman, autora que estuda essa temática, define que o termo letramento se constitui como uma das vertentes que buscam de interesses teóricos e interesses sociais, a fim de que a situação dos marginalizados, por não dominar a leitura e a escrita, possa mudar. Ela ainda nos dá um conceito dizendo que o letramento começou a ser usado nos meios acadêmicos numa tentativa de separar os estudos sobre o impacto social da escrita dos estudos sobre a alfabetização, cujas conotações escolares destacam as competências individuais no uso da prática da escrita. Outros autores também definem o letramento. Dentre eles, nós temos também um estudo realizado por Hall, que foi publicado em 2014. Ele defende 2 modelos de letramento: o modelo interpretativo, autônomo, método avaliativo, que tem o intuito de medir as capacidades cognitivas do sujeito, tendo apenas o texto escrito como ferramenta pedagógica e avaliativa, um conjunto de competências, visto que o sujeito escolarizado teria que possuir capacidade para usá-lo. As instituições, o texto, os sujeitos são tratados de formas homogêneas, independente do contexto social. Mas também ele apresenta um modelo ideológico, que configura o letramento a partir das práticas concretas e sociais, em que os sujeitos experienciam um aprender que se materializa no contexto social, na justaposição de povos e cultura, tecendo assim um mosaico de saberes. Então, para que essa prática do letramento multicultural ela seja implementada no ambiente escolar, é preciso que as escolas venham a mudar a sua concepção, que estão enraizadas, e mudar a sua prática pedagógica em sala de aula. Eu irei passar aqui para vocês algumas proposições que podem ser implementadas em sala de aula para que a prática do letramento multicultural ela possa ser viabilizada no processo de ensino-aprendizagem. Com isso, nós temos que entender que é preciso trabalhar a alfabetização na perspectiva do letramento, e um letramento diferenciado, o letramento multicultural, que é um grande desafio para a sala de aula, para o ensino e para a aprendizagem, mas é de grande relevância para o processo de ensino. Por isso, algumas estratégias precisam mudar no contexto escolar e devem ser adotadas para proporcionar aos discentes o domínio da leitura e escrita em contextos sociais, da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental. Algumas estratégias são orientadas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, onde ela orienta que o letramento em sala de aula seja trabalhado a partir da leitura e escuta compartilhada para além do texto escrito. Trazer desta forma outras abordagens para o contexto escolar, para a sala de aula. Uma outra estratégia é trabalhar a escrita compartilhada e autônoma, fazer com que o discente possa construir o domínio progressivo dessa habilidade e produzir textos em diferentes gêneros textuais. Também usar
a oralidade como uma estratégia que fortalece a aprendizagem e as características discursivas das estratégias de fala e escuta. Além disso, é importante trabalhar com a cultura popular, inserindo na sala de aula textos, poesias, músicas, fotografias que narram as histórias locais, regionais, para que o trabalho da leitura escrita sirva de fortalecimento à identidade, o conhecimento como lugar, desenvolver no indivíduo o sentimento de pertencimento e a valorização da sua própria história. É importante trabalhar esta cultura desde as séries iniciais, da educação infantil, as séries finais do ensino fundamental, ensino médio e até o ensino superior. Além disso, é importante investir no trabalho através da ludicidade, trabalhar com objetos e situações concretas do dia a dia. Além disso, é muito importante trabalhar nas nossas escolas usando a música como um instrumento que venha despertar nos alunos o interesse e a mobilidade para o processo educativo. A música é um instrumento fundamental para a aprendizagem dos educandos. Ela desperta inúmeros sentidos do cérebro humano, como, por exemplo, a marcação temporal, o ritmo corporal, a entonação da fala, a noção espacial. Então, ela facilita o processo ensino-aprendizagem. Além disso, é importante também investir nas brincadeiras, como uma prática muito importante para todo esse processo, porque é através do brincar que a criança aprende e domina alguns conteúdos já trabalhados. E para finalizar, vamos reafirmar a noção do currículo multicultural em sala de aula, que ele tem uma perspectiva de mobilizar o espaço de ensino-aprendizagem, tornando esse cenário um local em que o conhecimento no âmbito escolar ocorra a partir da realidade política e social vivenciada pelos sujeitos silenciados e que a partir de hoje e a partir de agora passam a ser respeitados e valorizados. Muito obrigada.